Ela dizia que o amava pelo que ele era, mas bastou ele perder o que sustentava o ser aos olhos dela para virar ninguém. Ele deu o corpo para salvar a vida dela, e ela deu as costas, como se não devesse nada. Só que o mundo não esquece de quem ama de verdade, e quando ele volta, não volta para ferir, volta inteiro, porque o tempo pode até levar partes do corpo, mas não arranca a dignidade de quem se recusa a deixar de amar. Naquela noite de junho, o céu sobre Curitiba parecia mais pesado do que o normal. O vento soprava pelas frestas do apartamento como se quisesse avisar. Alguma coisa ia mudar. Samuel estava sozinho na cozinha, mexendo uma panela de macarrão ao molho branco, enquanto uma música suave preenchia os espaços vazios. Era seu aniversário de 30 anos. Mas não havia balões, nem convidados. Só ele, 2 taças de vinho barato e uma mesa posta com cuidado. Camila, sua namorada, ainda não tinha chegado. E estavam juntos havia 2 anos. Dividiam um apartamento simples, cheio de livros empilhados, plantas mal cuidadas e um sofá que já não sustentava mais o peso dos 2 juntos. Samuel trabalhava de casa como analista de sistemas. Silencioso, gentil, o tipo de homem que manda mensagem só para lembrar alguém de beber água. Camila dizia que o amava por isso. Pela paz, pelo jeito doce, quase antigo, de existir. Mas naquele último mês, algo havia mudado. As conversas ficaram mais curtas, os toques mais raros. Ela falava muito sobre a vida das amigas, viagens, roupas caras, apartamentos maiores. E Samuel falava sobre o cheiro do café pela manhã, sobre os passarinhos que pousavam na janela. Pareciam viver em estações diferentes. Ele olhou o relógio pela 3ª vez. A vela no centro da mesa já tinha escorrido cera no vidro. A comida esfriava, mas o coração dele ainda estava quente. Ele acreditava que amor era isso, insistir mesmo quando o outro parece distante. Só não sabia que, naquela noite, o que ia esfriar não era só o jantar. Camila chegou quase 1 hora depois, nem bateu a porta. Entrou falando ao telefone, os saltos molhados fazendo barulho no piso. Samuel se levantou com um sorriso tímido. Ela passou por ele como quem atravessa um corredor vazio. Sim, Edu, te ligo depois. Cheguei aqui já. Desligou sem nem olhar. E só então percebeu a mesa posta. O que é isso? Eu preparei algo pra gente. É meu aniversário. Ela hesitou, como se só então lembrasse. Ah, é verdade. Foi um dia corrido. Sentou-se no sofá, tirou os sapatos com pressa e ligou a televisão. Samuel, parado, com as mãos ainda úmidas de lavar a louça, sentiu o frio da noite entrar também por dentro. Camila era tudo o que ele achava que jamais teria. Inteligente, bonita, cheia de opiniões afiadas. No começo, dizia que ele era um alívio, que finalmente tinha encontrado alguém que a deixava respirar. Mas aos poucos, a leveza virou peso. Começou a dizer que ele era acomodado. Você não pensa em crescer, Samuca? Não quer mais nada da vida? Ele dizia que queria sim. Uma casa com varanda, uma rotina tranquila, talvez um cachorro. Ela respondia com um suspiro cansado. Samuel era calmo demais para um mundo que vive gritando. E Camila queria correr, mesmo que não soubesse para onde. Naquela noite, ele tentou quebrar o gelo. Fiz o molho do jeito que você gosta. Ela olhou a comida e riu com desprezo. Isso aí parece comida de hospital. Aquela frase não era só sobre o prato, era sobre ele. E no fundo ele soube. Ela já não o via como antes. Na manhã seguinte, Camila saiu cedo. Nem bom dia deu. Samuel ficou ali, na mesa ainda com restos do jantar, observando os talheres como quem tenta decifrar o que sobrou de uma conversa que nunca começou. Lavou a louça devagar, como se adiar o fim fosse possível. Naquela mesma tarde, encontrou por acaso um bilhete no caderno dela, esquecido sobre a mesa de trabalho. Sei que ele é bom, mas não é o que eu quero mais. O nome dele não estava ali, mas também não precisava. O resto do dia foi um silêncio espesso. Ele não cobrou, não brigou, apenas se calou. Naquela noite, tentou novamente.
Comprou uma torta simples na padaria da esquina. Acendeu outra vela. Esperou. Camila chegou tarde. Estava arrumada demais para um dia comum. Você vai sair? Vou encontrar umas amigas. Hoje de novo? Por favor, não começa, Samuel. Eu preciso respirar. Ele tentou sorrir, mas só conseguiu perguntar. Você ainda me ama? Ela hesitou, puxando o zíper da bolsa com força. Você é um cara bom, mas isso aqui virou pouco para mim. Eu me sinto presa. E então, como se o mundo quisesse simbolizar a dor que ele não dizia, começou a chover. Camila pegou a bolsa e saiu. Samuel correu atrás, só com meias nos pés. Na calçada molhada, gritou o nome dela, mas ela continuou atravessando a rua sem olhar para os lados. Foi nesse momento que um carro virou a esquina em alta velocidade. E tudo que ele conseguiu pensar foi: se eu não correr, ela morre. E correu. O impacto foi seco. O mundo silenciou. Chovia forte quando a ambulância chegou. Camila estava de joelhos na calçada, sem ferimentos, só os olhos arregalados. Samuel, no entanto, estava imóvel, deitado no asfalto, os braços virados num ângulo impossível. Foram os vizinhos que correram com toalhas, que chamaram socorro, que acalmaram Camila. Ela dizia apenas: Ele me empurrou, ele me salvou. Mas a voz saía sem cor, como quem ainda não entendeu o que acabou de acontecer. No hospital, os médicos correram contra o tempo. Hemorragia, fraturas expostas, lesões internas. Samuel entrou em cirurgia sem garantia de que sairia. Camila ficou por perto nas primeiras horas. Não por amor, por peso. Quando os médicos disseram que ele sobreviveria, mas vamos precisar amputar os 2 braços. A gravidade das lesões foi extrema. Ela não chorou. Só ficou olhando a parede por alguns segundos. Na manhã seguinte, arrumou suas coisas e foi embora. Deixou um bilhete na recepção. Obrigada por me salvar. Mas eu não consigo continuar com isso. Me perdoe. Samuel acordou 2 dias depois. Teto branco. Zumbido nos ouvidos. O corpo pesado como cimento. Tentou mexer os braços. Nada. Tentou falar. Quase nada. Foi uma enfermeira quem o encontrou com os olhos abertos. Ela sorriu com cuidado. Você acordou. Ainda bem. Ele tentou perguntar por Camila. Ela entendeu sem ouvir. Ela foi embora ontem. Mas você está vivo. E isso já é muito. Mas Samuel não sentiu como se estivesse vivo. Sentiu como se tivesse morrido com os braços. Não pela dor física, mas porque ela não ficou. Nos dias seguintes, recusou comida. Não falava. Não olhava ninguém nos olhos. Parecia esperar que o corpo desistisse sozinho, como se dissesse em silêncio: se nem quem eu salvei quis ficar, por que continuar? Você já sentiu como se tudo o que você deu simplesmente não tivesse valor? Como se o seu melhor tivesse sido descartado sem aviso? Se isso já aconteceu com você ou com alguém que você ama, deixa um sim nos comentários, só para mostrar que ninguém está sozinho nessa. No 15º dia internado, uma mulher entrou no quarto de Samuel. Cabelos castanhos, presos num coque baixo, jaleco azul claro, olhos firmes, mas não duros. Bom dia, Samuel. Eu sou a Sara, terapeuta ocupacional. Ele não respondeu, mas também não desviou o olhar. Ela se aproximou, puxou uma cadeira e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: às vezes o que a gente perdeu grita tão alto que a gente esquece de escutar o que ainda restou. Samuel fechou os olhos. Não queria ouvir, mas também não mandou ela embora. Sara continuou voltando, todos os dias. Trazia livros, músicas, histórias, nunca forçava. Às vezes, só se sentava ao lado e lia em voz baixa enquanto ele olhava pela janela. Na 3ª semana, ela trouxe um tablet adaptado com sensores de movimento controlados pela cabeça. Quando você estiver pronto, pode escrever o que quiser, mesmo que seja um palavrão. Ele riu pela primeira vez. Na semana seguinte, digitou a primeira palavra: dor. Sara não comentou,
Só sorriu com empatia e respondeu: excelente começo. Dor também é matéria-prima. Os dias seguintes foram pequenos ensaios de vida. Ela o convenceu a tentar fisioterapia para fortalecimento do tronco. Você não precisa correr. Só precisa se levantar. A primeira tentativa foi constrangedora. O corpo não respondia como antes, mas Sara estava lá, sempre com calma, sempre com fé. E então, sem avisar, Samuel começou a escrever. Não para os outros, para si. Textos curtos, fragmentos. Hoje não chorei. Vi um passarinho na janela. Queria tocar no rosto de alguém. Sara lia tudo. Às vezes deixava bilhetes de volta. Você já toca. Só que com as palavras. Com o tempo ele aceitou sair do quarto. Primeiro para a sala de reabilitação, depois para o jardim. Lá, numa tarde nublada, ele disse: você não me trata como um projeto, né? Ela respondeu: não, eu trato como alguém que está reaprendendo a ser inteiro. E naquele instante, ele percebeu. Talvez amar de verdade fosse isso. Não carregar no colo, mas caminhar ao lado. Mesmo que com passos incertos. Meses se passaram. Samuel, agora fora do hospital, morava sozinho em um pequeno apartamento adaptado. Tinha aprendido a se virar com tecnologia assistiva, escrevia para um blog que ganhava cada vez mais leitores e dava palestras online sobre recomeço, sempre com a câmera mostrando só até o peito, não por vergonha, mas por foco. Não é o que falta que define quem eu sou, dizia. Certa manhã foi convidado para participar de um evento em uma universidade local. Tema: resiliência e presença. Relutou, mas aceitou. No dia da palestra, o auditório estava cheio. Gente de terno, jovens atentos, professores. Samuel subiu ao palco com a ajuda de um assistente. A plateia ficou em silêncio. Quando começou a falar, ninguém notou a ausência dos braços. Só viam os olhos firmes, a voz calma e a história que cortava fundo sem precisar gritar. Na última fileira, uma mulher chorava discretamente. Era Camila. O tempo a havia mudado. Os cabelos mais curtos, os olhos menos arrogantes. Ela se aproximou no final, hesitante. Eu não sei se você quer me ouvir. Samuel a encarou com serenidade. Depende. Você veio se explicar ou se desculpar? Ela baixou os olhos. As duas coisas, talvez. Ficaram alguns segundos em silêncio, até que ela disse, com a voz embargada: eu era vazia e cobrei de você o que eu não tinha para dar. Quando você me salvou, eu fugi, porque achei que você ia me prender, e no fundo, eu é que estava presa. Samuel não moveu um músculo, mas sua presença era imensa. Eu não guardei raiva de você, Camila, mas também não sobrou espaço. Ela assentiu com um leve aceno. Você virou alguém que eu nunca imaginei. Ele sorriu. Eu virei exatamente quem eu sempre fui. Só precisei perder para entender. E então, simplesmente virou as costas. E foi embora. Sem pressa, sem revanche, só com paz. Na saída do auditório, Sara o esperava sentada em um banco de concreto, um casaco dobrado sobre os joelhos e o mesmo olhar tranquilo de sempre. Quando viu Samuel se aproximar, ela se levantou. Ele não disse nada. Só encostou a testa na dela por alguns segundos, como quem agradece por tudo, sem precisar usar palavras. Sara sussurrou. Ela estava lá dentro, não estava? Samuel assentiu. Mas dessa vez não doeu. Os dois caminharam devagar até o estacionamento. No trajeto ele respirou fundo e falou, quase como quem pensa em voz alta. Quando eu perdi os braços, achei que tinha perdido o direito de ser amado. Sara o olhou com firmeza, mas com doçura. E agora? Agora eu sei que o amor de verdade não exige perfeição, só presença. Ela sorriu com os olhos marejados. Então vamos para casa? Ele sorriu de volta. Vamos para casa. Entraram no carro, um mundo comum lá fora, como qualquer fim de tarde.
Mas dentro daquele silêncio, algo sagrado acontecia. Não era final feliz. Era recomeço inteiro, sem pendências, sem provas a oferecer. Na janela, uma criança passava com um catavento na mão. O vento girava as cores devagar. Samuel olhou e sorriu. Engraçado. Às vezes a vida gira de um jeito que a gente não entende. Mas quando ela para, a gente vê que estava indo para o lugar certo o tempo todo. Tem gente que acredita que amar é segurar, mas os amores mais verdadeiros não exigem nada. Eles apenas ficam. Samuel perdeu os braços tentando salvar alguém que não soube segurar sua dor. E ainda assim, ele não se transformou em mágoa. Se transformou em presença, em silêncio firme. Em alguém que não precisava mais provar seu valor, porque passou a enxergá-lo primeiro. Camila não foi punida, mas também não foi seguida, porque a maior resposta que alguém pode dar é não precisar mais responder. Sara não chegou para preencher um vazio, chegou para caminhar junto, sem pressa, sem promessas. E foi nesse ritmo sereno que a vida reencontrou seu caminho, porque o que resta depois da queda não é só o que sobrou, é o que a gente escolhe construir com o que ficou. E foi isso que Samuel fez. Ele não se reconstruiu para mostrar ao mundo que ainda podia. Ele se reconstruiu para poder viver em paz, com quem merecia estar ali e com tudo o que ainda pulsava, mesmo depois da perda. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like. Ele mostra que vale a pena continuar contando histórias assim, com verdade e coração. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu leio todos com carinho e sempre respondo quem tira um tempinho para comentar. E se você acredita no poder das histórias que curam, se inscreve no canal. A gente está só começando e cada nova inscrição é o que dá força para continuar essa missão. Não vai embora ainda. Escolhe uma das duas histórias que eu deixei na tela para você. Te encontro no próximo vídeo.